sem lua. Cláudio, olá. Olá! Olá! Então vamos fazer um podcast. Ouvi dizer que sim. Bom, o tema será o universo Twin Peaks. Mas antes de mais, e tendo em conta que este é o episódio introdutório, devíamos falar um bocadinho sobre nós. Concordo plenamente. Começo eu? Começas tu é que tiveste a ideia para este podcast e acho que é um bom início de episódio 0. Sim. Episódio piloto, neste caso. Sim. Então, eu sou Helena, eu sou jurista, trabalho atualmente nas áreas de compliance, mas os meus interesses são mais direitos humanos. E em termos de hobbies, gosto muito de escrever, gosto muito de ler sobre simbologia, sobre o oculto, sobre psicologia, e acho que esta série tem muito desses elementos, para além de ter sido a série que tornou um realizador tão alternativo parte do discurso mais mainstream. E foi por causa disso que anos mais tarde, depois de muita evolução espiritual talvez, ou intelectual, porque de início eu achava que o David Lynch aquilo era basicamente umas pívias intelectuais e pronto, mas depois eu vi que havia mais profundidade e mais camadas, então eu tornei-me fã da série. E então desafiei-te, Cláudio, numa noite bem passada entre amigos, desafiei-te e tu aceitaste. Exato. Eu, basicamente, era isso, também para apresentar-me a quem nos ouve, isto para que hajam pelo menos 2 pessoas a ouvir-nos, no mínimo, que serei eu e a Helena, obviamente. Eu sou o Cláudio, sou designer gráfico. Em termos de hobbies, também já durante muito tempo tive mais interesses no oculto, na parte da religião, o que é que as religiões significam, como é que elas se interconectam entre elas próprias. Presentemente não estou tão ligado a isso, vivo a minha vida de uma maneira muito banal, gosto muito de atividades ao ar livre, de ir perto de lagos sem ver raparigas ensacadas, que mais à frente explicaremos, obviamente. Embrulhadas em plástico. Exato. E pronto, e fui convidado pela Helena para fazer este podcast. Em relação ao Lynch, eu já conhecia o Lynch. O Twin Peaks não foi o meu primeiro contacto com o Lynch. O meu primeiro contacto com o Lynch foi com uma coisa que descobri até há bem pouco tempo, que nem sequer passava pela cabeça, que foi um dos filmes que foi um desastre para o Lynch, que foi o Dune de 1984, 84 acho eu. E esse foi o meu primeiro contacto com o Lynch, mas nem eu sabia quem era o Lynch, nem nada. E pronto, e mais tarde tive o contacto realmente com os Twin Peaks, não quando passaram na televisão portuguesa na primeira vez, na segunda vez, aliás, acho que na SIC Radical foi a terceira, porque eles depois ainda passaram na RTP Memória? Talvez. Pronto, é capaz, não tenho a certeza disto. E pronto, e aí é que tive contacto. E depois de Helena me convidar para esta tarefa herculeana, resolvi, pronto, agarrar outra vez na série e vê-la de uma assentada só. De uma assentada só é relativa, porque ainda não vi os episódios todos, mas mais à frente também iremos falar sobre isso. Sim, mas pronto. mas até acaba por ser uma mais-valia, porque estás com um olhar mais fresco. É, exato. Eu aqui sou um bocado a fã mais histérica, por assim dizer. Pois, no fundo nós vamos fazer com Christian Grey em 50 Sombras de Grey e penetrar vigorosamente no universo Twin Peaks e descobrir todos os símbolos e mistérios. Vai ficar tudo arrebentado? Sim! Eu acho que uma boa maneira, e podemos fazer isto tradição em cada episódio, é nós perguntarmos um ao outro qual foi a coisa mais lynchiana ou mais surreal que aconteceu ultimamente. Há quem diga que lynchiano significa aquilo que é extremamente banal e o extremamente macabro ou estranho colocados lado a lado. Exato. Eu, por acaso, hoje tenho uma coisa para partilhar, não sei se tu tens, Cláudio, porque nós fazemos isto aqui um bocadinho à preparação, mas fazemos mais... mais livre. Mais livre, é verdade. Eu, por acaso, tenho uma coisa para partilhar que eu achei surreal. A Web Summit de 2022, eu fui
ao último dia e então eu assisti a uma intervenção de uma senhora chamada Naomi Gleit, que ela é a Head of Product na Meta, também conhecido como Facebook, e a sua intervenção era sobre o metaverso e o futuro da internet. Ficou esclarecido que o Facebook nunca iria deter o metaverso, mas ao mesmo tempo... Teoricamente. Exato. Mas ela viu o futuro como... Assim como temos todos, uma grande fatia da população tem smartphones, viu o futuro como cada pessoa ter um aparelho para entrar na realidade virtual. Para quem não sabe, o metaverso será uma espécie de internet, mas em que nós estamos completamente submergidos nos dados. Ora, isto no período pós-pandemia, e não sei se apanharam, mas houve uma altura, quando a pandemia rebentou, havia uns memes, ou memes, ou lá como se diz. Acho que é memes. Em que se dizia, em que se punha assim um autocolante na janela. Havia pessoas a pôr, directed by David Lynch, realizado por David Lynch. Não vi isso é lindo. Já viste? Ou seja, a própria pandemia, o banal, nós ficarmos em casa. O mundano, sim. Sim, esse mundano e o horror de haver uma ameaça invisível e toda a violência latente e ao mesmo tempo passiva e que não dava para apontar o dedo o que é que estava a acontecer. Isto no fundo é um bocado lynchiano. E a questão aqui do metaverso, imaginarmos assim, tipo, não sei, criaturas meio biónicas, mas que estamos a ver, mas não estamos a ver o mundo à nossa volta, mas estamos a interagir, não sei, parece-me totalmente estranho. É que nós no futuro possamos optar por estar em casa ligados a aparelhos, a experimentar um universo paralelo, mas que é totalmente ficção. Bom, mais em detalhe sobre o Twin Peaks. É uma série americana, criada por Mark Frost e David Lynch, e foca-se na investigação de um agente do FBI na morte de uma estudante de liceu na cidade de Twin Peaks. Embora seja uma cidade imaginada, supostamente localiza-se no estado de Washington e é perto da fronteira com o Canadá. A sua principal característica é o facto de ser difícil de a caracterizar. Aliás, a principal característica da série. O que é que tu estás a pensar agora a rever estes primeiros episódios? Como é que tu caracterizarias a série? A série, eu lembro-me perfeitamente de quando vi novamente o episódio piloto. Para mim, e eu acho que até te mandei uma mensagem a dizer isso, que é, a série é como uma novela. Ou seja, o primeiro episódio para mim é realmente como uma novela, e quando eu digo uma novela, não é uma telenovela como nós estamos habituados, por exemplo, a Portugal, que estamos muito ligados às telenovelas brasileiras e agora, mais recentemente, à produção portuguesa. Mas é aquelas telenovelas americanas e mexicanas que na realidade, ou seja, reformulo, porque a América não é só os Estados Unidos. Exato. Novelas estadunidenses e novelas mexicanas, isto é importante, lamento, e que na realidade tens aquilo não representa nada, mas pode representar tudo, e ao mesmo tempo tu tens um conjunto de personagens tão grande que na realidade no início é um bocado confuso, mas todos eles te fazem sentido e todos eles representam alguma coisa na própria novela, neste caso, na própria série. E pronto, esta foi a minha primeira reação. E quando tu estás a fazer muito essa descrição de o que é o Twin Peaks, a cidade e tudo, e é realmente isso, ela não existe, mas na realidade existe. Não há, mas tens lá a placazinha a dizer quantos habitantes é que lá vivem. É verdade. E a própria série em si pode ir do humor ao mistério ao próprio terror psicológico. É mesmo muito complexa, quero dizer. O primeiro episódio estreou-se a 8 de abril de 1990, enquanto que em Portugal a série estreou a 22 de novembro do mesmo ano. Ou seja, até não houve assim um grande delay. Era isso, há bocado estávamos a dizer que era 92, mas não, na realidade até foi bastante antes. Sim, ou seja, foi 2 anos antes, sim.
Conta atualmente com 3 temporadas, um filme e alguns livros associados que ajudam a compreender melhor o mistério da morte de Laura Palmer e todo aquele ambiente estranho e sinistro que consegue ser ao mesmo tempo fofo e magnético, na minha opinião. Sim, a primeira vez que tu ouviste falar de Twin Peaks foi como? Foi assim, foi na televisão? Foi na televisão, lembro-me perfeitamente que isso foi na televisão, porque depois lembro-me de ter trabalhado com uma rapariga, que é a Sara, espero que estejas a ouvir, ainda estou a brincar, e que ela também tinha um fascínio pelo Lynch, e até foi ela que me apresentou depois também o Rabbit do Lynch e tudo, e foi um bocado, mas foi realmente através da televisão, e depois pronto, só mesmo através de uma ou outra pessoa. Não sei, eu tenho a sensação que em Portugal o Twin Peaks não teve um apogeu tão grande, obviamente como teve na América. Não sei, achas que aqui houve tanta gente assim a seguir a série? Eu acho que houve, mas são gerações mais velhas do que nós. Aliás, eu até gostava de partilhar a história de como eu ouvi falar do Twin Peaks. Pois era isso que eu tinha. Uma amiga de infância, aliás, até foi de uma maneira assim um bocadinho recambulesca. E a dizer, uma amiga de infância emprestou-me um livro chamado O Diário Secreto de Laura Palmer. Okay. E eu pensei, e tal, tínhamos 13 anos, um diário secreto de uma adolescente, então eu li aquilo e eu adorei a linguagem completamente direta que ela tinha, mas ao mesmo tempo eu notava ali qualquer coisa, uma aura misteriosa. E depois a Laura Palmer, como iremos depois ver ao longo desta odisseia, é uma personagem bastante problemática. Com bastantes segredos complexa. E mistérios. Sim, é verdade. E ao mesmo tempo o livro foi, apesar de ter sido um conteúdo bastante forte para lermos com a idade que nós tínhamos, havia coisas muito interessantes da adolescência, sobretudo da experiência de ser mulher, que ela fala, desde o crescimento do próprio corpo até... Mas isso no livro? No livro, sim. Até mesmo uma questão bastante íntima, que é o próprio odor corporal. Okay. O odor sexual, por assim dizer. E há temas também muito fortes que roça o abuso que são ali retratados. Mas esse livro foi escrito por quem? Foi escrito pela Jennifer Lynch, filha do David Lynch. Ela tinha 22 anos quando o escreveu. Okay. Isto é bastante interessante, também tendo em conta a filmografia do David Lynch. Ele tem um filme que é o Eraserhead, que parece que fala... Eu não o vi, mas li sinopses, mas... Eu também não o vi ainda. Sim, ainda. Mas fala muito das ansiedades de se ser pai. Portanto, quase que se poderia dizer que a Jennifer Lynch pode ter também canalizado muita, para além do prazer de trabalhar com o pai dela sobre a filmografia e do pai dela, também pode ter canalizado alguma coisa, ou alguma, não digo raiva interior, mas... frustração não, mas talvez uma conexão com um consciente coletivo sobre ser-se mulher, sobre ser-se filha, sobre ser-se adolescente, e aí acho que ela encarnou mesmo a personagem. Então foi assim que eu descobri, mas eu não sabia que havia uma série associada. Anos mais tarde, estava eu num passeio com os meus pais, era noite, estávamos a voltar, não me lembro de onde, e de repente começa a tocar a música do genérico de Twin Peaks, que é linda. Para algumas pessoas... Outras têm medo. É tenebrosa. Mas eu acho tão linda. Não, mas... Eu conheço uma pessoa em particular que sempre teve receio da música, mesmo sem sequer ver a série. Talvez porque invoca um bocadinho... Aquilo invoca paisagens com nevoeiro, não sei. Exato, sim. É algo fantasmagórico. Sim. Mas estavas a dizer que estavas a passear com os teus pais? Eu ouvia música, então eu estava em plena adolescência, não é? Foi uns anos mais tarde do que os anos que eu conheci o livro, ou seja, devia ter para aí uns 16 anos.
E então eu achei, esta música tão melancólica reflete este meu espírito sofredor. E eu ouço os meus pais a dizer, isto tem a ver com a Laura Palmer, não é? O assassinato, Twin Peaks. E eu, espera aí. E eu assim, pai, mãe, então há um Laura Palmer, vocês já leram um livro? Não, é um programa de televisão. Mas os teus pais viam? Não viam, mas eles ouviam falar, se calhar viram um ou outro episódio, mas acho que eles não têm, assim, nenhuma opinião. Acho que, entretanto, desistiram e, pronto, como é também característico da geração dos nossos pais. Certo. Eles trabalhavam imenso e esforçavam-se muito. Sim. E às 11 da noite não era propriamente cedo para ainda estares a ver uma série que durava mais uma hora e depois ainda irias dormir e tinhas que acordar para... trabalhar, tratar dos filhos, etc. Eu acho então os teus pais disseram sim, é da série de televisão, agora queremos todos saber o que é que fizeste a seguir. O que eu fiz a seguir, quando acho que já tinha internet em casa, então andei a pesquisar sobre a série, mas depois eu pensei, ok, é isto. E depois, mas não consegui compreender, quer dizer, era muito nova. Pronto, é isso. E então eu comecei a achar que era assim um bocado pívia intelectual, e, sei lá, e que o realizador goza um bocado com as pessoas que veem os seus filmes, mas eu acho que também é um bocadinho redutor. Não quer dizer que ele não brinque, eu acho que ele brinca imenso. Sim. Mas eu acho também que ele é uma pessoa bastante séria naquilo que faz e que faz uma entrega genuína. Cláudia, sabias que a Marilyn Monroe é que foi a ideia base da série, a vida da atriz? Desconhecia totalmente. Nem sequer consigo realmente, quer dizer, posso tentar percepcionar que uma coisa esteja ligada com a outra, mas é uma grande viagem. Explica-me como é que a Marilyn Monroe, por que raio é que uma coisa está conectada com outra? Ok, então o David Lynch e o Mark Frost queriam escrever um filme sobre a vida da Marilyn chamado Deusa, ou Goddess em inglês, que iria ser baseado num livro de um autor chamado Anthony Summers com o mesmo título. Contudo, o projeto foi abandonado pois ambos queriam ultrapassar as fronteiras de um realismo estrito que uma história real assim o obriga. Ok. Sim. E como estavas a dizer, é possível percepcionar de que forma é que a Marilyn pode estar ligada à série, até mesmo pela própria Laura Palmer. O David Lynch chegou a dizer em entrevistas que tudo da série, não sei como, tudo, é sobre a Marilyn Monroe e que tal inspiração se estende a outro filme seu, o Mulholland Drive, que se foca em duas mulheres na indústria cinematográfica de Hollywood. Isto até faz sentido, pois a Laura Palmer e a Marilyn Monroe são ambas loiras. Isto é muito superficial. Exato, ia dizer. São as loiras. Claro, sim. Mas sim, em termos de representação e personificação, é óbvio. Sim, e os realizadores também ligam muito à imagem. Por assim dizer, os realizadores ligam à imagem, meu Deus. É uma resposta bastante fácil. Mas, assim, são ambas loiras bastante conhecidas e populares, morreram antes do tempo e a sua morte afetou uma comunidade. E ambas têm uma aura de guardar segredos sombrios. Queremos fazer o nosso melhor para descobrir, não é? Eu acho que é importante também falar um bocadinho sobre o David Lynch e o Mark Frost. Parece-me bem, sim. Sim. O David Lynch não é só realizador de cinema e séries, mas também é escritor, ator, pintor e músico. Ele colaborou com o Angelo Badalamenti, que é... Em vários filmes. Sim, foi a pessoa que criou a banda sonora da série e sim, em vários filmes. E ele colaborou criando algumas letras para canções que aparecem no Twin Peaks. O David Lynch é do signo Capricórnio, nascido a 20 de janeiro de 1946 e foi com o Twin Peaks que alcançou uma fama mais mainstream, como já falámos. Porquê é que eu digo que ele é do signo Capricórnio? Bom, houve uma altura, não sei se já referi, que eu andava aí interessada em cartas de tarot. A carta do diabo é a carta associada ao símbolo, ao signo Capricórnio. Isto significa que se trata de uma pessoa com muito carisma, que sabe muito trabalhar o charme,
que sabe também, é vulnerável ou também é muito boa a criar alguma ligação, algo tóxica e codependente com as pessoas. Isto é uma das muitas vertentes. Ok. Sim. E também os capricornianos também têm muito brilho, ou seja, para seres um bom diabo também tens que ter uma inteligência bastante arguta, não é? Tens que saber ser. Sim, é verdade. Ele começou as suas experiências cinematográficas nos anos 60, enquanto ainda estava a estudar, com curtas-metragens mais experimentais que são tão insólitas como, por exemplo, visionar 6 homens a ficarem mal dispostos e a vomitar. Six Men, 5. Já conhecias? Não, estive a ler também sobre isso, porque realmente aquilo que tu estavas a dizer, ele inicialmente queria ser pintor, depois ele está um tempo na faculdade e depois ele muda-se então para a de cinema, e esse é um dos primeiros projetos que ele faz. E eu pensei, oh meu Deus, onde é que eu consigo ver isto? E há outro que é uma mulher a recitar o alfabeto e a gerir sem sangue no fim. A carreira do Lynch é imensa e seria preciso um podcast inteiro para fazer cobertura dos seus diversos trabalhos e parcerias, com um merecido detalhe. Mas no geral foi quando se mudou para Los Angeles com a sua família para estudar cinema que tudo começou. Nos anos 70 realizou o Eraserhead. E que esse filme tem muito a ver com as suas ansiedades sobre a paternidade. Cara, isso estavas a dizer ainda há pouco. Sim, tanto que há uma parte mítica em que a personagem principal está a pisar criaturas que se parecem com espermatozoides. Eu nunca vi esse filme. Eu também não. Mas vi sim partezinhas e li sobre ele, mas não é o suficiente. Nos anos 80 foi o Homem-Elefante, o Dune e o Blue Velvet. Aliás, o meu primeiro contacto com o Lynch foi a ver o Homem-Elefante. O meu foi o Dune. Yeah. Havia um jogo de computador do Dune. E tu jogavas? Jogava, eu era viciado nisso. Ok. Era viciadíssimo e foi a partir daí que depois encontrei o filme e eu continuo, lamento imenso, a adorar o filme. Infelizmente ainda nunca li o livro, por acaso era uma coisa que tenho estado a andar para ler, mas ainda nunca o li e eu adoro o filme, adoro. Acho mesmo um filme espetacular e ainda há pouco tempo, pronto, foi quando descobri que foi um dos maiores fiascos do Lynch. Mas lá está, como tu disseste, gostos não se discutem. Nos anos 90 nós temos aqui o nosso Twin Peaks, temos o filme Wild at Heart, nunca vi, e o Lost Highway, que já vi. Eu acho que eu consigo estabelecer, pelo menos para mim, não é? Um paralelismo entre o Lost Highway e o Mulholland Drive, que o Lynch diz que o Mulholland Drive faz parte do mesmo universo que o Twin Peaks, que é mesmo um paralelismo entre coisas que de facto aconteceram e uma espécie de projeção inconsciente. Ou seja, eu acho que o David Lynch também anda ali um bocadinho na psicologia, não sei, sobretudo no Jung, uma espécie de inconsciente, lá está, eu não percebo assim tanto de psicologia, mas por aí não me meto. Se calhar também não me vou meter muito. Nos anos 2000 temos já o bastante falado no Mulholland Drive e também temos o Inland Empire, que eu confesso que vi e adormeci. Acontece, eu não consigo dizer muito sobre ele, mas se calhar é um filme muito bom. Mas... Exato. Eu acho que este primeiro episódio é realmente para nós nos apresentarmos, para vocês também sentirem os nossos objetivos com isto, e mesmo estes filmes que nós estamos a dizer que ainda não vimos, eu acredito que daqui a uns episódios já nós teremos visto todos os filmes e pronto, se calhar adormecemos nos, não adormecemos nos outros. O importante aqui vai ser realmente o Twin Peaks. O resto é um bocado acessório. Foi uma coisa que ele fez, claro, e... Sim, pois o objetivo é mesmo estarmos em cada episódio, ou seja, iremos fazer um
um episódio de podcast a cobrir um episódio de Twin Peaks e avançamos. Nós estamos a fazer esta análise muito superficial sobre a obra dele, que é também para mostrar a nós mesmos que fizemos alguma pesquisa e sentimos um bocadinho mais preparados para enfrentar o mistério. É só uma questão de enquadramento, digamos assim. Não é uma questão de explicarmos nada, é uma questão de enquadramento, era aquilo que estavas a dizer ainda há pouco. Também Sim. explicar um bocado quem é que é David Lynch, que pronto. E dar-nos a conhecer, quer dizer, nós não nos arrogamos como peritos, mas procuramos. Sim, procuramos e estamos a fazer isto também. Procuramos no sentido de pesquisamos, não é? Procuramos ser peritos. Pesquisamos só. Mas estavas a falar sobre o Lynch, pronto. Sim, na década de 10, é tão estranho dizer na década de 10, desde os anos 2000, para mim é 2000 e qualquer coisa. Exato. Pronto, década de 10 temos a referida terceira temporada de Twin Peaks, que há pessoas que dizem não é terceira temporada, é Twin Peaks, o regresso. Ok, tudo bem. Honestamente não sei qual é o problema de dizer que é a terceira temporada. Mas depois quando abrimos a caixa de e-mails talvez teremos umas respostas. Ou então não vamos, mas se tivermos é bom sinal. Exato. Se não tivermos, é porque somos só nós a ouvir o nosso próprio podcast, mas pronto, também está tudo certo com isso. Também, tudo bem, desde que a gente se divirta. Exato. Nos anos 20 ele tem feito projetos mais pequenos e que se nota que são pessoais. Ele tinha um website nos anos 2000 onde relatava o estado meteorológico do tempo e de uma redoma com bolas de ping-pong retira um número e diz qual é o número do dia. Lançou uma curta-metragem chamada What Did Jack Do na Netflix, onde o macaco humanizado é um personagem-chave. Penso que ele é um investigador de um filme, mas não posso dizer com certeza porque ainda não o vi. O investigador do filme quer dizer o macaco, não sei. Houve um boato de que iria haver mais uma continuação de Twin Peaks numa série chamada Wisteria. E também uma curta-metragem com as atrizes Laura Dern e Naomi Watts, que já são veteranas nos seus filmes. Mas infelizmente não passou disso, de um boato, e o próprio Lynch veio desmentir o que se dizia. Mas ele também tem, que era isto, porque eu conheço o Lynch também a partir de um filme que é o Rabbits, que é uma curta de 43 minutos, que é uma série de 2002 e eram 8 filmes na net. Se forem ao YouTube estão lá todos. Fixe. E é um bocado, lá está, não é um universo diferente, mas temos coelhos humanoides que são assim, que também têm um mistério à volta deles e que realmente consegue-se ver muito do Lynch, muito daquela parte de novela vague, de um cinema mais dark, com algum mistério. Aconselho realmente, esse aconselho a ver. Mas pronto, isto é o Lynch, há outra pessoa metida ao barulho no Twin Peaks. Nós não podemos estar sempre só a falar no Lynch, que realmente tem uma obra riquíssima. Tem uma obra riquíssima e tem alguma presença na sétima arte, no cinema. Mas também temos o Mark Frost, que na realidade é Frost. É Frost, sim. Eu agora pensei, Foster, não é Frost, Mark Frost. Frost. Pronto. Que na realidade eu estive a fazer uma pesquisa antes de nós começarmos o podcast e que também tem alguma obra, ou seja, se calhar não, obviamente não ao mesmo nível que o Lynch, especialmente porque ele até fazia coisas mais para a televisão, mas há filmes do mainstream, e não nos podemos esquecer que o Twin Peaks era realmente aquilo foi uma tentativa numa série para o mainstream. Sim, e tornou o surrealismo todo desses dois indivíduos algo que se tornou popular. Exatamente. E as pessoas adoraram. É isso, e pronto, e o Frost, ou seja, que tinha mais conhecimento do que o Lynch em termos do mainstream, que ele fazia séries para a televisão, e ele fez, descobri, isto eu não sabia, fiz uma pesquisa, encontrei no IMDb, dois filmes dos Fantastic Four agora. A sério? Ou dirigiu ou fez o screenplay, foi uma coisa desse género, ou seja, está mais relacionado com essa parte. E acho que é um bocado nesta relação entre os dois. Sim. Que a série ganha realmente a sua popularidade e ganha realmente o seu interesse. Tens
alguém com uma visão muito surrealista, tens outro que também tem essa visão, mas ao mesmo tempo consegue perceber o que é que as massas querem e como é que consegue captar nos anos 90, quer dizer que ele não foi gravado nos anos 90, obviamente, todos os episódios, foram em 89, Acho que sim. E que na realidade tu consegues ver isso. Bom, eu só conheço o Mark Frost em associação ao David Lynch. Se não fosse a série, é isso. Eu não tinha explorado tanto a obra de cada um. Mas não deixa de ser, juntamente com o mesmo, um pilar fundamental. Assim como o David Lynch é Capricórnio, temos aqui um Sagitário, ou seja, eu já não me lembro qual é a carta de tarot associada ao Sagitário, mas aquilo que eu sei é que os Sagitários gostam de fiesta. Portanto, lá está. Está em linha com aquilo que tu disseste, que ele se conecta mais com as massas. E sim, ele nasceu a 25 de novembro de 1953, um bocadinho mais novo que o Lynch, em Nova Iorque. Ele tem carreira como realizador e como escritor. Segundo a Santa Wikipédia, o Twin Peaks não é a única série que co-criou com o Lynch. Há uma chamada On the Air, que é uma sitcom que durou apenas de junho a julho de 1992, que segue a vida de vários personagens que trabalham numa estação televisiva durante os anos 50. Eu pergunto-me se isto foi o prelúdio da série Mad Men. Pode ter sido, não é? Interessante. Em termos... Eu estou muito disso. Não, conheces o Mad Men? Conheço o Mad Men, conheço. Agora isso desconhecia totalmente. Gostei dessa relação de... Gostei muito dessa relação de... Sim. Tem que ver. Sim, também eu. Em termos de bibliografia, ele escreveu livros de ficção e não ficção. Os que não são de ficção focam-se em desporto, sobretudo em golfe. É verdade. Em golfe, ou seja, Twin Peaks, cenas super simbólicas, eu não sei o quê. E tal, vou escrever sobre golfe. Tenho 2 livros de ficção do Mark Frost para ler e talvez consigamos falar deles aqui no podcast, que são A História Secreta Twin Peaks e o Dossiê Final. Basicamente, o Frost criou documentos do FBI, onde há investigação e depoimentos de personagens que conhecemos ao longo dos tempos da série. E eu digo ao longo dos tempos porque, lá está, nós temos 2 primeiras temporadas de Twin Peaks. Exato. E 25 anos depois vem a dita 3ª temporada. E os filmes. E os filmes, sim, mas o filme foi em 93. Eu acho que foi em 92 também. Ok. De entre outros livros do Mark Frost, um que me chamou a atenção foi o The List of Seven, a lista dos 7, onde o autor do Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, é convidado para uma sessão espírita que corre mal e alguém acaba por morrer. E entra num mistério onde figuras que realmente existiram e são conhecidas no mundo mais espiritual e ocultista também aparecem. Uma dessas figuras é Helena Blavatsky, de origem russa, que estabeleceu em 1875 em Nova Iorque a Sociedade Teosófica. Os livros Isis Desvendada e a Doutrina Secreta são os documentos que baseiam esta doutrina, que não sei se é de chamar sistema filosófico religioso oculto, ou uma prática ocultista de procura de conhecimento esotérico fundamental. A teosofia basicamente condensa os ensinamentos principais da religião e ensina que o propósito da vida humana é a emancipação espiritual. Acredita na reencarnação, como os budistas, conforme o karma que se acumula. É supostamente a junção de vários princípios comuns religiosos, sim, mas não estabelece códigos éticos. Por exemplo, Isis é a figura da mãe dos mistérios e da natureza, que temos também representado no cristianismo através da Virgem Maria. Muitos fãs têm a teoria de que Twin Peaks, todo o universo, a exploração de dualidades e espaços simbólicos vão para além do mundo físico e têm como base precisamente a teosofia. Isto é uma coisa que vamos descobrir, sim. Por isso, olha, assim, este primeiro episódio dá para estabelecer o tom das nossas futuras conversas. Não, mas repara, isso agora estavas a dizer, dessa questão mesmo da Isis e dessa mãe principal, vai-se prender àquilo que tu também estavas a dizer há bocado. Então. Se a ideia deles original era fazer um filme da Marilyn Monroe, da mãe, em que lhe chamavam Goddess. Sim, bem visto, Cláudia. Acho que nós dávamos bons
investigadores. Acho que sim, um misto de intuição Exato. com estupidez natural. Mas Exato, a estupidez exato. natural é importante. E é uma álcool. componente. Não, beber é bom, beber faz mal à saúde. Se conduzir, não bebe. Exato. Olha, eu acho que esta conversa foi boa. Eu também. Acho que esta conversa serviu realmente para as pessoas perceberem o que é que nós queremos, para nós também percebermos o que é que queremos com isto, e eu, para mim, acho que é It's a Rap. Eu também acho que sim. Envolvido em plástico. Envolvido em plástico. E vão perceber para o próximo episódio. Então, caros ouvintes, não se esqueçam. As corujas não são o que parecem.